Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou César Tavares, dividindo com vocês mais um trechinho do Evangelho para sua reflexão, para sua introspecção. Tá certo? Pessoal, queria trazer uma pergunta para você. Você aí do outro lado, às vezes se sente sufocado, se sente preso, amarrado, vamos dizer assim, você se sente às vezes escravizado por alguém, você se sente às vezes sufocado. Então o meu convite hoje é para você libertar-se, liberte-se. E quais ferramentas nós temos para poder quebrar essas algemas e se libertar? Diversas atitudes. Diversas, poderia enumerar aqui umas 10, mas eu queria mencionar uma atitude que vai trazer a liberdade sua, muito grande, muito profunda e real dentro de você. E ninguém vai te impedir a fazer isso. Somente você que vai impedir este movimento de quebrar uma dessas algemas. Sabe qual é? A prática do perdão. O perdão é libertador, ele realmente nos transforma. Lá no Evangelho de Jesus, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ele faz esse movimento, esse convite. Ele fala: se vocês perdoar as ofensas recebidas dos outros, também Deus, o vosso Pai, os perdoará das ofensas dos quais você cometer. E nós estamos sempre cometendo algumas besteiras, né? Às vezes a gente fala impulsivamente, às vezes a gente menciona algumas palavras que depois se arrepende, porque o nosso coração fala daquilo que está cheio, né? A boca fala daquilo que está cheio no coração. Então você tem que começar a fazer reflexões dentro de você para conseguir criar o movimento do perdão. Como? Fazendo perguntinhas. O que é mais fácil para mim? Pedir perdão ou perdoar? Os dois são fáceis? Ou o que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? É muito importante nós fazermos essa reflexão dentro de nós. A gente tem por hábito perdoar as pessoas que cometem erros diversas, repetidas vezes? Ou nós perdoamos e não fazemos como aquela pergunta em que Pedro fala: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, tá bom? É um bom número para eu perdoar 7 vezes o mesmo erro que a pessoa cometa? E Jesus falou que não, Pedro. Nós devemos perdoar 7 vezes, 70 vezes. De uma forma alegórica, como de muitas vezes Jesus falava, no sentido figurado, que nós devemos perdoar infinitamente as pessoas. Então nós temos que ser indulgente às imperfeições alheias, permitindo que o outro seja aquilo que ele quer ser, não aquilo que eu gostaria que ele fosse, respeitando o livre-arbítrio. E o que eu posso fazer para poder auxiliar essas pessoas que cometem muitos erros? Sendo luz. E como que eu vou ser luz? Conhecendo o Evangelho e agindo como o Evangelho. Né? Eu já falei isso algumas vezes, essa história de que o bem combate o mal, isso, né, Batman e Coringa, isso não existe, isso é história em quadrinhos. Se você quer que as pessoas ajam de forma com luz, nós temos que agir com luz para que essas pessoas nos observem e consiga por si só mudar esses atos. E aí eu vou brigar com essa pessoa, eu vou virar as costas para essa pessoa. Não, eu tenho que perdoar sim. Eu vou deixar bem claro, vou usar um exemplo muito comum. Por exemplo, a traição entre um casal. Um dos cônjuges trai o outro. Tá? Dessa forma, o traído acaba virando, não perdoando ele jamais. Nós devemos perdoar sim. Não significa que o perdão deverá ser uma nova relação como era antes. A relação mudou, é outra relação. A partir deste momento em que um dos lados
cometeu uma traição de qualquer forma, seja ela qual for, né? Aquele rompimento, aquele casamento foi quebrado. Mas a partir daí podemos iniciar uma nova relação, perdoando, não guardando essa mágoa, libertando-se deste sentimento, tá? E aí inicia-se uma nova relação. Como que é a relação entre irmãos? Um irmão, às vezes, briga com o outro e logo depois reata. Um pai com o filho tem algumas desavenças, depois reata essas relações novamente, às vezes com amor e com respeito mais intenso. Só que aí o que acontece? Aquele casal que houve o rompimento, teve a traição, acabou o casamento. Mas uma relação como irmãos. Por quê? Muitas vezes acontece que nesse casal há filhos, há frutos. Se eu brigar com o outro, vai haver um sofrimento não só de nossa parte, um com o outro, mas se estenderá aos filhos, que também sofrerão. Se houver uma relação harmônica, respeitosa, uma relação como irmãos, né? Mudando o status do relacionamento como amigos, mudando o status do relacionamento, esses filhos não sofrerão, e aí vocês também não deixarão de dar sequência na obra que vocês haviam proposto lá atrás, reatando a obra necessária, porque a obra mais cara do mundo é a obra inacabada. Então, pessoal, nós temos que nos libertar, porque se você guardar o sentimento de raiva, ódio, mágoa, angústia, você vai ficar preso e você vai adoecer. Então liberte-se desses sentimentos. A teoria é muito fácil. Eu estou trazendo aqui a teoria. A prática é um pouco mais árdua, mas se você se sente preso, algemado, se você se sente escravizado às vezes, liberte-se. Cabe somente a você botar para fora, pedir perdão e perdoar as ofensas recebidas. É esse o convite do Evangelho do Mestre Jesus. Pessoal, um beijo no coração de todos e até a próxima semana.